palavra de oferta de hoje está em Gênesis, capítulo 1, ou melhor, capítulo 11, perdão, a partir do versículo 1. E a epígrafe, o que é epígrafe, Elton? Vamos lá, bora brincar de EBD um pouquinho. O que é epígrafe? É este título em negrito que tem na sua Bíblia, tá? Então aqui na minha, que é a NAA, o que é NAA, Elton? Nova Almeida Atualizada. Deixa o tio Elton falar um pouquinho com você. A minha área de atuação é professor lá fora também, né? Falamos de professor secular, né? É o que eu faço lá fora. Eu sou professor de língua portuguesa e redação para vestibulares e concursos públicos. E quando eu cheguei aqui na Lagoinha, meus irmãos, eu não sabia o que era NAA. E eu já tinha uma caminhada. Caminhada como? Ia aos domingos ao culto. Era isso. Nem pensar quarta-feira à noite, era dia do futebol. Ah, dia de dar uma aulinha e assistir o futebol no intervalo. Então, quando eu cheguei aqui, o povo falava NAA. Que NAA? Aí os meus filhos, não, pai, Nova Almeida Atualizada. Eu digo, Então, uma coisa que eu sempre falo quando tenho oportunidade, não tenhamos arrogância intelectual. Há muitas pessoas aqui devem ter formações, ou não, né? Mas conhecem muito da palavra do Senhor, sim, mas às vezes a gente não tem esse cuidado de perguntar, o que é isso? Eu comecei a perguntar. Não imaginava que eu iria virar professor também da EBD, já testemunhando um pouquinho para vocês. Mas o Senhor foi dando direção. Então a epígrafe, voltando aqui, é a Torre de Babel. Então a epígrafe é o título. NAA, é a minha versão, é a Nova Almeida Atualizada. E a Bíblia diz assim, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Lembra que eu falei ainda há pouco? Qual é a minha área de atuação mesmo? Língua portuguesa e redação. Hoje, quando nós vamos ministrar aula, nós falamos em variação linguística. Irmãos, quando eu vou a Castanhal ministrar aula, lá eles já brincam comigo. Por quê? Já mudou. Como assim, Elton? Eu falo 3. Vou só exagerar um pouquinho para vocês me entenderem. Eu, paraense, morador aqui da capital, do bairro do Marizal, 46 anos, homem, pai de família, torcedor do Paysandu. Como assim, Elton? Tem todo um vocabulário. Tudo que eu falei aqui tem a ver, brincadeira à parte, com um vocabulário. Como assim, Elton? Por exemplo, homem, pastor Vitor, homem fala assim um para o outro. E aí, amigo? Não, homem não fala assim, é muito difícil, né, irmão? Fala jogador, não é assim, normalmente, aí fora? Porque o homem tem um linguajar ali entre os homens, então é uma maneira de falar. Brincadeira à parte, gente, o nome disso é variação linguística. Você conversa com um pastor da mesma forma como você conversa com seu amigo? Não. É diferente. Você conversa com um juiz da mesma forma quando você conversa com alguém que você vai, por exemplo, comprar o pão na padaria? Não. Tem toda uma forma de falar. Isso são variações. E o que a Bíblia diz naquela época? Que havia uma só maneira de falar. Então o tom, o dialeto, a dialética, na verdade a pronúncia, era tudo igual. Elton, que língua é essa? A Bíblia não diz que língua é essa. Nós tínhamos uma língua, mas ela não diz, era o idioma X, não diz. Então aqui no versículo 1, nós temos essa questão. Apenas uma língua e uma maneira de falar. O homem, a partir do Oriente, então se você olhar o mapa mundi, ele vinha ali da direita para a esquerda. Então os homens, né, a partir do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar. Esta planície era uma planície fértil. Então, quando nós encontramos um lugar assim ameno, um lugar, locus amenos, como diz na literatura, né? Um lugar bonito, que tem de tudo para a gente, nós queremos sair dali? Não, normalmente não. E este lugar pode ser o seu emprego, pode ser o meu emprego, pode ser a minha estabilidade, pode ser a minha conta bancária, pode ser uma forma de estar em algum lugar que não vai me trazer problema na minha vida pessoal e muitas vezes eu esqueço da espiritual. Então aqui a planície de Sinar pode representar isso. Era uma planície e que havia o quê? Uma terra fértil. E ali eles habitaram e disseram uns aos outros: venham fazer tijolos e queimá-los bem. Aqui, meus irmãos, uma pequena observação. A ordem de Deus era para que eles fossem o quê? Habitar diversos lugares na terra. Porém, o povo ali teimoso, desobediente, ficou o quê? Ali na planície de Sinar. E eles começaram a fazer coisas. Que coisas eram essas? Tijolos. Naquela planície que nós vamos conhecer mais para frente como Babilônia, não havia pedras. Pedras havia em Canaã. Ali havia barro. E o homem começou a fazer tijolos. E a Bíblia diz assim,
Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos servirão de pedra e betume de argamassa. Betume era uma espécie de piche. Era o cimento de hoje, só para a gente entender. E disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Novamente, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual era a ordem de Deus? Que o homem fosse habitar várias regiões. E aqui eles estavam construindo algo, fazendo algo, e ficaram naquela região. Então, a palavra de hoje, gente, só para a gente refletir, não é na força do seu braço, não é na força do meu braço. É sempre na vontade do Senhor. Se está dando errado algo na sua vida, atenção, preste atenção. Se está dando errado algo na sua vida ministerial, preste atenção. Comece a orar e verifique o que Deus quer na sua vida. Para a honra e glória dele, gente, hoje eu estou aqui tendo a segunda vez essa oportunidade, e eu não estou aqui assim, por mim, eu não estaria aqui. Meus filhos sabem disso. Não estaria aqui. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu estou sem turma para trabalhar. Quarta-feira à noite é o dia que dificilmente eu fico sem turma. Eu tenho turma de carreira policial. Geralmente tenho 10, 20 alunos. Este mês não teve nenhum. Aí quando eu vi, eu digo, meu Deus, cancelei a turma carreira policial. Ferrou. Aí eu fiquei assim, sabe, alguns minutos. Aí eu, peraí, o que Deus está querendo me dizer? Peguei o celular, mandei mensagem para o pastor Eduardo. Pastor Eduardo, estou 4 quartas-feiras livre. Aí eu estava vindo para cá, nesse mesmo dia eu estava vindo para cá, que eu não lembro qual era o dia. Ele falou bem aqui, ei, vem cá, você vai dirigir o culto, tal dia. Eu digo, como assim? Entendeu o que quer dizer? Não é na força do meu braço. Talvez o Senhor neste momento esteja quebrando muitas correntes no meu coração, para quem sempre se escondeu, por exemplo. E alguns pastores sabem que eu estou testemunhando, como eu já dei trabalho no bastidor. Se eu te contar, meus irmãos, hoje eu faço carisma. Ontem o carisma estava cancelado, não era, irmã? E o Senhor tocou no meu coração de eu falar com a pastora Sandra. Eu fui no privado dela e... Estou sabendo agora, não sabia que tinha sido eu. E eu fui com a pastora Sandra e dei uma ideia. A pastora Sandra catou a ideia, organizou algumas situações e o carisma está confirmado. 72 pessoas. Aleluia, Senhor. Mas foi na força do meu braço? Não. Foi quem que mandou, gente? Deus. E hoje está aqui a irmã Josi de prova também. Vários irmãos estão se preparando. Se vier amanhã ao carisma, pelo amor de Deus, compre na cantina que nós vamos abençoar a vida de algumas pessoas. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Abençoe, Senhor, essas pessoas que irão ofertar na casa do Senhor. Abençoa também, Senhor, as pessoas que não podem ofertar neste momento, Senhor. Abra portas de emprego, Senhor. Abra portas, Senhor, nos concursos públicos e nos vestibulares, Senhor. Estes jovens que estão aqui, Senhor, em breve farão vestibulares e passarão nestes vestibulares e nesses concursos públicos. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada irmão que está aqui. Abençoa a sua família, a sua casa, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém.